Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 18. Vingança. Jimmy acordou assustado. Alguém caminhava pela superfície. Assim como os outros, dormira o dia todo, aguardando cair da noite para iniciarem a investigação da construção negra. Ele ficará com a localização mais próxima da superfície. Jimmy sentiu um calafrio. Ao longo do dia, seus sonhos foram estranhos, assombrado por imagens perturbadoras. Não eram exatamente pesadelos, mas sonhos atormentados por saudades bizarras e reconhecimentos apagados. Era quase como se tivesse herdado os sonhos de outra pessoa, e essa pessoa não pertencesse à espécie humana. Sem saber como, sentiu memórias persistentes de raiva e de ódio que fizeram-se sentir imundo. Afastando a sensação estranha e vaga, olhou para baixo. Todos os outros cochilavam, exceto Baru, que parecia meditar, já que estava sentado com as pernas cruzadas e as mãos à frente, com os olhos fechados e a respiração regular. Com cautela, Jimmy se até cair logo abaixo da superfície. Ouviu duas vozes um pouco afastadas. Em algum lugar por aqui. Se foi estúpido a ponto de entrar, a culpa é dele, disse outra voz com uma pronúncia estranha. Um irmão das trevas, pensou Jimmy. Pois eu é que não vou atrás dele, especialmente depois do aviso para não me aproximar, disse uma segunda voz humana. Hate disse para procurarmos Jacon e você sabe como ele é com desertores. Se não encontrarmos Jacon, é bem capaz de nos cortar as orelhas só de raiva, queixou-se primeiro humano. O Hate não é ninguém, ouviu a voz do Moridel dizer. Murad deu ordens para que ninguém entrasse na construção negra. Você está disposto a provocar sua ira e enfrentar os exterminadores negros? Não, disse a primeira voz humana, mas é melhor pensar em uma desculpa para dar a Hates. Eu não consigo pensar em nada. As vozes foram diminuindo. Jimmy aguardou até deixar de ouvi-las completamente, então arriscou uma espiada. Viu dois humanos, um deles gesticulando, e um Moridel, caminhando em direção à ponte. Pararam no nau, apontando para a construção e dando uma explicação qualquer. Falavam com Murad. Na outra extremidade da ponte, Jimmy viu toda uma companhia de cavaleiros humanos aguardando enquanto os quatro atravessavam. Jimmy desceu e acordou Aruta. Temos companhia lá em cima, sussurrou o rapaz. Baixando ainda mais a voz para que Baru não ouvisse, acrescentou. E seu velho amigo de cicatrizes no rosto está com eles. Ainda falta muito para o pôr do sol? Falta menos de 1 hora, talvez 2 até a escuridão absoluta. Aruta fez um aceno com a cabeça e se preparou para esperar. Jimmy deixou-se cair até o chão da caverna superior e vasculhou sua trouxa em busca de um pouco de carne seca. Seu estômago lembrava de novo de que não comera nada no último dia, e decidiu que, se fosse morrer naquela noite, era melhor comer primeiro. O tempo passou devagar e Jimmy reparou que havia algo além da tensão habitual esperada em uma situação como aquela, contaminando o estado de espírito de todos os membros da comitiva de Aruta. Marty e Laurie concentravam-se em seu silêncio profundo e introspectivo, e Aruta estava tão absorto que quase parecia catatônico. Baru entoava cânticos movendo os lábios em silêncio, parecendo até estar em transe, enquanto Roald se virara para a parede para contemplar uma imagem invisível. Jimmy afastou as imagens distantes de povos estranhos, vestidos com trajes incomuns dedicados a tarefas desconhecidas, e se forçou a permanecer alerta. Ei, disse, empregando uma autoridade na voz que bastou para despertar todos e chamar a atenção para si. Parecem todos perdidos. Os olhos de Martim pareceram se focar. Eu estava pensando no meu pai. É este lugar. Aruta falou com delicadeza. Eu estava, quase perdendo as esperanças, prestes a desistir. Já eu estava outra vez na fenda do lenhador, só que o exército do Castelo Alto não ia chegar a tempo, disse Roald. Eu entoava o cântico de minha morte, explicou Baru. Laurie atravessou o espaço, ficando ao lado de Jimmy.
É este lugar. Eu estava imaginando que Carline tinha encontrado outro durante minha ausência. Olhou para Jimmy. E você? Jimmy encolheu os ombros. Também me afetou, mas de uma forma esquisita, talvez por causa da minha idade ou algo assim. Só me fez pensar em pessoas estranhas vestidas com roupas esquisitas. Não sei. Só sei que me irrita. Os elfos dizem que os Moredel vêm aqui para poderem sonhar com o poder, comentou Marty. Bom, o que eu sei é que todos vocês estavam parecendo aqueles mortos-vivos. Jimmy concluiu e avançou para a fenda. Já escureceu. O que acham de eu dar uma espiada? Se estiver tudo calmo, podemos sair todos. Talvez seja melhor irmos nós dois, sugeriu Aruta. Não, recusou o menino ladrão. Não quero ser desrespeitoso, mas, se vou arriscar minha vida fazendo uma coisa na qual sou perito, deixe que eu a faça sozinho. Alguém deve rastejar para dentro daquele lugar, eu não quero você grudado em mim. É perigoso demais, expressou Aruta. Não vou negar, retorquiu Jimmy. Garanto que aquele santuário do Senhor dos Dragões requer algumas habilidades para ser invadido. Por isso, se tem bom senso, vai me deixar ir sozinho. Caso contrário, morrerá antes que eu possa dizer não pise aí, Vossa Alteza. E, se assim for, teria sido melhor não termos tido tanto trabalho. Seria melhor termos deixado que os falcões noturnos espetassem com a espada, então eu teria passado muitas outras noites confortáveis em Crondor. Ele tem razão, apoiou Marty. Não gosto disto, mas você tem razão, concordou Aruta. Quando o rapaz se virou para sair, acrescentou. Já lhe disse que há momentos em que você lembra aquele pirata, o Amos Traz. Na penumbra, viram o largo sorriso do rapaz. Jimmy escalou a fenda e espiou o lado de fora. Não vendo ninguém, correu até a construção. Encostando-se à parede, contornou até chegar à porta. Por algum tempo, não se mexeu, avaliando melhor forma de abordar o problema. Voltou a examinar a porta e escalou a parede procurando apoio para os dedos das mãos e para os pés na argamassa ao lado da porta. Voltou a estudar o vestíbulo pela janela. Viu as portas duplas que se abriam para a escuridão e além delas. Fora isso, o aposento estava desocupado. Jimmy olhou para cima e deparou-se com um teto vazio. O que estava lá dentro esperando para matá-lo? Tão certo como o fato de os cães terem pulgas era o fato de que lá dentro havia alguma armadilha. Sendo assim, como seria e o que poderia fazer para contorná-la? Uma vez mais, sentiu a impressão incômoda de que havia algo de muito estranho naquele lugar. Jimmy deixou-se cair até o chão e respirou fundo. Estendeu a mão e levantou a aldrava da porta. Com um empurrão, saltou para o lado, à esquerda, para que a porta, com as dobradiças à direita, o protegesse momentaneamente do que quer que estivesse lá dentro. Nada aconteceu. Jimmy espiou para dentro com cautela, permitindo que seus sentidos verificassem se havia algo errado, imperfeições na estrutura, uma pista qualquer que revelasse uma armadilha. Não viu nada. Então encostou-se à porta. E se a armadilha fosse mágica? Não tinha defesa contra encantamentos destinados a matar humanos, contra seres que não fossem Moredel, contra quem se vestisse de verde ou contra o que quer que fosse. Jimmy estendeu a mão atravessando a entrada, preparado para retirá-la na mesma hora. Nada aconteceu. Sentou-se. Depois se deitou. Daquele ângulo baixo, tudo parecia diferente e ele esperava avistar alguma coisa. Ao se erguer, houve mesmo algo que se revelou. O chão era de laje de mármore de tamanho e textura idênticos, com pequenas fendas entre elas. Colocou delicadamente o pé na primeira laje logo depois da porta, deixando cair o peso devagar, sempre à espera de algum movimento. Nada se moveu. Entrou e deslocou-se em direção às portas mais afastadas. Inspecionou todas as lajes de pedra antes de pisar, chegando à conclusão de que não. Continham armadilhas. Inspecionou a parede e o teto, sondando tudo que ali existia e que poderia dar alguma informação. Nada. A velha e familiar sensação afligiu Jimmy. Havia algo de errado ali. Suspirando, Jimmy colocou-se em frente às portas abertas que davam para o interior do edifício e entrou. In já vira muitas pessoas suspeitas ao longo de sua carreira anterior e aquele Jacon se encaixava perfeitamente na categoria. Deitou-se e virou o corpo. Quando o peso do homem morto caiu na outra laje em frente à porta, ouviu-se um fraco estalo. Algo passou por cima de sua cabeça a toda velocidade. Jimmy examinou Jacon e encontrou um pequeno dardo espetado no peito do homem, perto da clavícula. Não o tocou. Não era preciso. Sabia que fora banhado em um veneno de efeito rápido. Outro objeto interessante no sujeito era uma adaga magnicamente entalhada com um punho ornamentado de joias. Arrancou-a do cinto do homem, guardando-a em sua túnica. Jimmy se ajoelhou. Caminhara por um corredor comprido e vazio, sem portas, até o nível subterrâneo da construção. Calculou que estava a menos de 100 metros das cavernas, onde Aruta e os demais aguardavam. Tropeçara no cadáver que jazia em frente da única porta que saía do corredor. A laje de pedra logo adiante parecia ligeiramente afundada. Levantou-se e passou a porta, na diagonal em relação àquela laje ligeiramente afundada. A armadilha era tão óbvia que clamava por prudência, mas aquele tolo, na pressa de alcançar a lendária fortuna, pesara nela. E pagará a um preço por isso. Jimmy sentiu-se incomodado. A armadilha era óbvia demais. Era como se alguém quisesse que ele casse Conante por tê-la ultrapassado. Balançou a cabeça. Se alguma vez já tinha sido desatento, essa tendência já desaparecera. Tornará-se completamente profissional, um ladrão que entendia que qualquer passo mal dado podia ser o último. Jimmy desejou ter mais luz do que aquela proporcionada pela única tocha que trouxera.
Inspecionou o chão por baixo de Jacon e encontrou outra laje deslocada. Passou a mão pela soleira da porta, mas não encontrou nenhum ou nem qualquer outro dispositivo que pudesse acionar uma armadilha. Cruzando a soleira e evitando as pedras em frente à porta, Jimmy passou pelo cadáver e prosseguiu para o interior da construção. Há uma sala circular. No centro se erguia um pedestal longo, sobre o qual repousava uma bola de cristal iluminada de cima por uma fonte de luz oculta. Dentro da bola estava um único ramo com folhas verdes prateadas, frutos vermelhos e espinhos prateados. Jimmy moveu-se com cautela. Olhava para todos os lados, menos para onde estava o pedestal. Explorou cada centímetro da sala que podia alcançar sem entrar no círculo de luz em torno da bola. Não encontrou nada que se parecesse com um dispositivo para acionar armadilhas. Contudo, aquela impressão no fundo da mente de Jimmy, que o acompanhará o tempo todo, não parava de bradar que havia algo de errado naquele lugar. Desde que encontrara Jacon, evitara 3 armadilhas diferentes, todas facilmente detectáveis por qualquer ladrão experiente. Mas ali, onde esperava encontrar a última armadilha, não encontrou nenhuma. Sentou-se no chão e começou a pensar. Ruta e o demais esperavam ansiosos, quando Jimmy desceu apressado pela fenda, caindo com um baque no chão da gruta. O que você encontrou? Perguntou a Ruta. É um lugar enorme, com muitos cômodos vazios, todos construídos com habilidade, de modo que só é possível se deslocar em um sentido, da porta para o centro da construção e dali em diante. Não há nada lá, a não ser uma espécie de pequeno santuário no centro. Há algumas armadilhas, tão simples que se tornam fáceis de contornar. No entanto, tudo ali é esquisito. Há algo que não está certo. A construção é falsa. O quê? Disse a Ruta. Imagine que você queira ser capturado e que está preocupado em ser muito esperto. Não acha que poderia acrescentar uma última e inteligente cilada para o caso de os rapazes espertos que você contratou se revelarem um pouco lentos? Você acha então que a construção não passa de uma armadilha? Perguntou Marty. Sim, uma armadilha enorme, elaborada e engenhosa. Preste atenção. Suponha que você tem este lago místico e que toda a sua tribo vem aqui fazer magia ou obter poder dos mortos, ou seja lá o que os irmãos das trevas fazem neste lugar. Você iria querer acrescentar uma última armadilha. Por isso, tem de pensar como um humano. Talvez os senhores dos dragões não erguessem construções, mas os humanos erguem. Por isso, você ergue esta construção enorme e vazia. Em seguida, coloca um galinho de espinho de prata no lugar, como se fosse um santuário, e monta uma armadilha. Se alguém detectasse as pequenas saudações que você colocou ao longo do caminho e as contornasse, achando que estava sendo muito esperto, chegaria lá dentro e encontraria o espinho de prata. Então pegaria e a armadilha seria acionada, concluiu Lowry com um tom elogioso a lógica do rapaz. E a armadilha seria acionada, repetiu Jimmy. Não sei como eram, mas aposto que a última armadilha tem algum tipo de magia. As outras foram fáceis demais de encontrar, no fim, não havia nada. Aposto que, se você tocar a esfera que guarda o espinho de prata, uma dúzia de portas entre você e a rua se fecharão. 100 daqueles guerreiros mortos sairão das paredes, ou então, simplesmente, a construção desabará em cima de você. Não estou convencido, disse a Ruta. Escute, lá em cima está uma quadrilha de bandidos gananciosos. A maioria não é lá muito esperta, caso contrário, não viveriam como criminosos nas montanhas. Se fossem espertos, seriam ladrões com amor próprio em uma cidade. Além de serem estúpidos, são gananciosos. Por isso, vêm até aqui para ganhar algum ouro em busca do príncipe. Então dizem a eles, não entrem no edifício. Ora, todos esses caras espertos acham que os Moridel estão mentindo, pois creem que todos são tão estúpidos e gananciosos quanto eles. Um desses espertalhões entrou lá para dar uma olhada e levou um dardo na garganta como prêmio por sua tentativa. Depois de encontrar o globo no pedestal, dei meia volta e olhei em todos os cantos com muita atenção. Aquele lugar foi construído recentemente pelos Moridel. É tão antigo quanto eu. É feito, sobretudo, de madeira, com uma fachada de pedra. Já estive em prédios antigos e aquele não é um. Não sei como conseguiram. Talvez com magia ou simplesmente trabalho árduo de escravos, mas não tem mais do que alguns meses. Mas Galan disse que era um local valheiro, contrapôs a Ruta. Creio que ele tenha razão, mas Jimmy também tem, disse Marty. Você lembra que me contou sobre quando Dougan salvou Thomas do salão subterrâneo dos Valhel, pouco antes da guerra? A Ruta cormou. Este lugar é muito parecido com aquele. Acendam uma tocha, pediu a Ruta, e Roald assim o fez, ao mesmo tempo que se afastavam da fenda. Alguém reparou que, para uma gruta, este chão é bastante plano, disse Lowry. E as paredes são muito uniformes, acrescentou Roald. Baru olhou em volta. Com a pressa, nunca examinamos este lugar direito. Não é natural. O rapaz tem razão. A construção não passa de uma cilada. Este sistema de gruta sofreu 2000 anos ou mais com os efeitos da erosão, disse Marty. Por aquela fenda acima de nós, a chuva cai aqui todos os invernos, sem falar da água que se infiltra do lago acima. Isso desgastou grande parte do que foi esculpido nas paredes. Passou a mão pelo que, à primeira vista, pareciam espirais na pedra. Mas nem tudo. Indicou alguns desenhos na parede que se tornaram abstratos ao longo dos anos de erosão. Por isso tivemos antigos sonhos desesperadores, disse Baru. Ainda há túneis que não exploramos, disse Jimmy. Vamos dar uma olhada. A Ruta olhou para os companheiros. Muito bem. Vá na frente, Jimmy. Vamos fazer o caminho de volta àquela gruta de onde saíam os túneis. Lá,
Escolha um. Caminho que pareça promissor. Vamos ver até onde vai. O terceiro túnel. Encontraram escadas descendo. Seguiram-nas e chegaram a um grande salão, antiquíssimo a julgar pelo sedimento no solo. Este chão não é pisado há séculos, disse Baru, observando o chão. Batendo na superfície do chão com a bota, Marty concordou. Isto está se acumulando há anos. Jimmy continuou à frente, passando por gigantescos arcos abobadados dos quais pendiam suportes de tochas cobertos de pó, enferrujados, quase inutilizáveis. No outro lado da câmara, descobriram um compartimento. Roald inspecionou as enormes dobradiças de ferro, transformadas em montes de ferrugem grotescamente retorcidos, quase irreconhecíveis, onde outrora existiram portas gigantescas. O que quer que quisesse passar pelas portas que ficavam aqui não desejou esperar. Passando a entrada, Jimmy se deteve. Olhem para isto. Estavam diante do que parecia ser um grande salão que conservava fracos ecos de sua antiga magnicência. Trapos que outrora haviam sido tapeçarias pendiam descoloridos das paredes. As tochas que levavam lançaram sombras bruxuleantes sobre eles, dando a impressão de que memórias muito antigas despertavam depois de uma eternidade adormecidas. Objetos que outrora poderiam ser reconhecíveis não eram mais do que montes de detritos espalhados atirados pelo salão. Lascas de madeira, um pedaço de ferro retorcido, um único caco dourado, tudo indicava que poderia ter sido, sem revelar suas herdades perdidas. O único objeto intacto era um trono de pedra sobre um estrado erguido em frente à parede à direita. Marty aproximou-se, passando a mão com delicadeza na pedra secular. Outrora, um valheiro se sentava aqui. Este era seu lugar de poder. Pareciam estar se lembrando de um sonho. Então todos foram invadidos pela enorme sensação de estranheza daquele lugar. Milênios haviam passado, mas o poder do Senhor dos Dragões ainda podia ser sentido como uma tênue presença. Era inquestionável. Estavam no âmago do legado da raça antiga. Ali estava a fonte dos sonhos dos Moredel, um dos lugares de poder da Senda das Trevas. Não resta grande coisa. O que causou tudo isto? Saqueadores? A Irmandade das Trevas? Interrogou-se Roald. Marty olhou em volta, como se visse séculos de história na poeira das paredes. Não creio. Pelo que sei das crenças populares, é possível que este lugar tenha resistido desde a época das Guerras do Caos. Indicou a destruição absoluta. Eles lutavam montados em dragões. Dizavam os deuses, ao menos, segundo as lendas. Foram poucos os que testemunharam essa luta e sobreviveram. Talvez a verdade nunca seja desvendada. Jimmy tinha explorado o espaço, tocando aqui e ali. Por fim, voltou e disse a todos, nada cresce por aqui. Mas então onde está o espinho de prata? Perguntou a Ruta com amargura. Procuramos em todos os cantos. Ficaram calados por um longo minuto. Não procuramos em todos os cantos, disse Jimmy, por M. Procuramos em volta do lago e acenou com a mão para indicar o local onde estavam. Debaixo do lago. Mas não procuramos no lago. J, no lago? Questionou Marty. Kalin e Galan disseram que crescia nas margens, à beira d'água. Jimmy explicou. Mas ninguém se lembrou de perguntar aos elfos se choveu muito este ano, não é? Marty arregalou os olhos. O nível da água subiu. Alguém quer dar um mergulho? Perguntou Jimmy. In retirou o pé. Está gelada? Murmurou. Marty disse a Baru, garoto da cidade. Está no topo das montanhas, a 2.000 metros de altura, e ainda se surpreende que a água esteja fria. Marty entrou na água devagar, para não fazer barulho. Baru seguiu. Jimmy inspirou fundo e foi atrás, encolhendo-se a cada passo, conforme avançava na água. Quando deixou uma elevação, cocou com água pela cintura e abriu a boca, arfando silenciosamente de dor. Na margem, Lowry encolheu-se, solidário. Aruta e Roald estavam atentos a qualquer sinal de alarme na ponte. Os três estavam agachados atrás do suave declive que levava até a água. A noite estava tranquila. A maioria dos Moredel e dos renegados humanos dormia no lado mais distante da ponte. Tinham decidido aguardar até as horas que antecediam a aurora, pois era provável que os guardas dormitassem se fossem humano, se até os Moredel provavelmente partiriam do princípio de que nada aconteceria pouco antes do nascer do sol. Um gemido se seguiu ao som suave de movimento na água, quando Jimmy mergulhou a cabeça pela primeira vez e logo emergiu. Enchendo os pulmões de ar, voltou a mergulhar. Tal como os outros, procurava as cegas, tateando. De súbito, sentiu a mão arder ao passar por algo aado entre as pedras cobertas de musgo. Veio à tona, fazendo um barulho alto como se estivesse se engasgando, mas não pareceu ser ouvido na ponte. Voltando a mergulhar, tateou as rochas escorregadias. Quando foi espetado de novo, localizou uma planta com espinhos, mas não voltou de imediato à superfície. Levou mais 2 picadas ao tentar agarrar e puxar a planta, que acabou se soltando. Achei alguma coisa, disse, emergindo. Com um grande sorriso, mostrou uma planta que cintilava em um tom quase esbranquiçado à luz da pequena lua. Pareciam bagas vermelhas presas a um caule de rosa com espinhos prateados. Jimmy virou-a, contemplando a planta. Com um quase inaudível de triunfo, exclamou. Que? Consegui! Marty e Baru avançaram até onde Jimmy estava e examinaram a planta. Isso é suficiente? Perguntou a Dati. Os elfos não disseram nada sobre isso, disse Aruta. Vejam se conseguem apanhar mais, mas só podemos ficar aqui mais uns minutos. Com toda cautela, envolveu a planta em um pano e aguardou em sua trouxa. Ao M de 10 minutos, já tinham encontrado mais 3 plantas. Aruta achou que já era o bastante e fez um sinal, indicando que estava na hora de voltarem à gruta.
Jimmy, Marty e Baru, pingando, gelados, correram até a fenda e entraram, enquanto os outros vigiavam. Dentro da gruta, Aruta parecia renascer enquanto inspecionava as plantas à luz tênue de uma pequena tocha que Roald segurava alto. Jimmy não conseguia parar de bater os dentes enquanto olhava sorridente para Marty. Aruta, por sua vez, não conseguia tirar os olhos da planta. Estava maravilhado com as estranhas sensações que percorriam seu corpo ao contemplar os caules cheios de espinhos prateados, bagas vermelhas e folhas verdes. Para além daqueles caules, em um lugar que só ele conseguia ver, sabia que voltaria a ouvir um riso delicado e que uma mão suave voltaria a tocar em seu rosto. Toda a felicidade corporificada que já conhecia poderia voltar a ser sua. Jimmy olhou para Laurie. Maldito seja eu, se um dia pensei que não íamos conseguir. Agora, só temo de descer, disse Laurie, atirando-lhe a túnica. Aruta levantou a cabeça. Vistam-se depressa. Vamos partir agora mesmo. Quando Aruta subiu pelo desfiladeiro, Galain comentou. Já estava quase puxando as cordas. Foi por pouco, príncipe Aruta. Achei que seria melhor começarmos a descer as montanhas assim que possível, em vez de esperarmos mais um dia. Isso é indiscutível, concordou o elfo. Ontem à noite, houve uma discussão entre o chefe dos renegados e os líderes Moredel. Não consegui me aproximar o suficiente para ouvir o que diziam, mas, como os malecos e os humanos não se dão muito bem, calculo que esse acordo esteja prestes a terminar. Se isso acontecer, esse tal de Murad pode decidir que não quer mais esperar e voltará a procurá-lo. Sendo assim, é melhor nos afastarmos o máximo possível daqui antes do nascer do dia. O céu já ganhava tons acinzentados, pois a falsa aurora surgia nas montanhas. A sorte estava ao lado deles, pelo menos em parte, pois naquela parte das montanhas poderiam se esconder nas sombras durante mais algum tempo, ao contrário do que aconteceria se estivessem de frente para o sol nascente. Não era mais do que uma pequena ajuda, mas foi recebida de bom grado. Marty, Baru e Roald subiram rapidamente. Pelas cordas, Laurie teve mais dificuldades, uma vez que não tinha muito jeito para escalar, fato que vinha omitindo. Estimulado silenciosamente pelos companheiros, acabou conseguindo chegar à borda. Jimmy escalou velozmente. Cada vez havia mais luz. Ele temia ser visto contra a encosta de pedra do desladeiro, caso alguém saísse da ponte. Com a pressa, acabou sendo precipitado e escorregou em uma saliência, o que fez a ponta de sua bota resvalar na rocha. Então agarrou-se à corda, cambaleando alguns centímetros, e soltou um grunhido quando bateu na escarpa do desladeiro. Uma explosão de dor atingiu a lateral de seu corpo. Ele reprimiu um grito. Tentando recuperar o fôlego em silêncio, virou-se de costas para o paredão do desladeiro. Com um movimento frenético, enrolou a corda, passando-a por baixo do braço esquerdo e a agarrou com força. Com cuidado, levou a mão ao interior da túnica e tocou a faca que roubara do homem morto. Ao se vestir, voltará a colocá-la na túnica em vez de guardá-la na sacola, como deveria ter feito. Tinha, por isso, pelo menos 5 centímetros de aço espetados na lateral do corpo. Mantendo um tom de voz controlado, sussurrou. Puxem. Jimmy quase largou a corda ao sentir a primeira onda de dor que o atacou quando começaram a içá-lo. Deslizou e rangeu os dentes, até que ultrapassou a borda do desfiladeiro. O que aconteceu? Perguntou o príncipe. Fui descuidado, respondeu o rapaz. Erga minha túnica. Laurie assim fez e praguejou. Marty acenou a cabeça ao rapaz, que devolveu o gesto. Puxou a faca e Jimmy quase desmaiou. Marty cortou uma faixa de tecido de uma capa e a enrolou em volta do rapaz. Fez, então, um sinal para Laurie e Roald ajudarem Jimmy e partiram. Não podia ter feito do jeito mais fácil, não é? Disse Laurie, enquanto avançavam apressados pela manhã que clareava rapidamente. Durante a primeira metade do dia, conseguiram passar despercebidos, mesmo carregando Jimmy. Os Moredel ainda não sabiam que Moraellen fora invadida e olhavam para fora, aguardando a chegada daqueles que já procuravam escapar. Contudo, eles se depararam com um vigia Moredel. Ele estava sentado nas rochas que lhes haviam dado muito trabalho para ultrapassar e pelas quais deveriam passar novamente. O meio-dia se aproximava enquanto estavam escondidos em um buraco que mal os ocultava. Marty fez um sinal a Galain, perguntando se o elfo queria ir primeiro ou depois dele. O elfo saiu, deixando que Marty o seguisse. A tarde estava calma e sem a leve brisa que encobrira seus curtos avanços quando tinham passado por ali havia 3 noites. Isso significava que o elfo e Martin tinham de empregar todas as aptidões que possuíam para se deslocarem uns poucos metros sem alertarem a sentinela. Martin colocou uma hecha no arco e mirou por cima do ombro de Galain, que já pegara sua faca de caça. Levantando-se ao mesmo tempo que Moredel, tocou em seu ombro. O elfo negro girou ao sentir o contato inesperado e Galain golpeou-lhe a garganta. O Moredel começou a se levantar, mas recebeu a hecha de Martin no peito. Galain agarrou pelos joelhos, baixando de volta à posição sentada. Torceu a hecha de Martin para quebrá-la em vez de tentar arrancá-la por inteiro. Bastaram poucos segundos para matar Moredel e manter a aparência de que continuava em seu posto. Martin e Galain voltaram a descer sorrateiramente, virando-se para os demais. Só vão perceber daqui a algumas horas. Provavelmente vão pensar que estávamos indo e não voltando. Por isso, devem procurar primeiro lá em cima, mas logo descerão a montanha. Agora, temos de nos apressar. Se não pararmos, chegaremos em 2 dias aos limites das florestas dos elfos. Vamos! Desceram o caminho apressadamente, Jimmy encolhendo-se enquanto Laurie o apoiava. Se os cavalos ainda estiverem lá, disse Roald entre dentes. Se não estiverem,
retorquiu Jimmy debilmente. Pelo menos é uma descida. Aravam somente para que os cavalos pudessem descansar minimamente, de modo a sobreviverem a um galope pela mata. Era provável que não caçem em condições depois da corrida desenfreada, mas isso era inevitável. Aruta não iria permitir que alguma coisa impedisse seu retorno, agora que tinha a cura de Anita. Se antes era um homem à beira do desespero, agora uma chama ardia em seu peito e não iria permitir que a extinguissem. Galoparam noite afora. Cavalos, ofegantes e cobertos de espuma, eram puxados por cavaleiros exaustos pela trilha no bosque. Tinham penetrado nas profundezas da Oresta, ainda na base das montanhas, mas já perto da fronteira do território dos elfos. Jimmy encontrava-se em um estado de semiconsciência devido à hemorragia, ao cansaço e à dor. A ferida voltará a se abrir a certa altura da noite e pouco mais puderam fazer do que apertar a lateral de seu corpo. Então ele revirou os olhos e desabou de barriga para baixo na trilha. Quando recuperou os sentidos, sentou-se, apoiado por Laura e Baru, enquanto Marti e Roaldo envolviam em ataduras limpas feitas com a capa do duque. Tem de servir até chegarmos a Elvandar, disse Marti. Se voltar a abrir, insistiu Aruta, você deve nos avisar. Galain, cavalgue com ele e não deixe que caia. Voltaram para as celas para continuarem a suportar aquele pesadelo de cavalgada. O asa ao pôr do sol do segundo dia, o primeiro cavalo sucumbiu. Marti o abateu rapidamente e disse, irei correndo por algum tempo. O duque correu quase 5 quilômetros. Ainda que o passo dos cavalos exaustos fosse mais lento do que o habitual, não deixava de ser um feito impressionante. Depois, foi a vez de Baru e então, de Galain, mas também já estavam chegando aos limites das orestas dos elfos. Os cavalos tinham passado a avançar em trote moderado, até que não conseguiram mais do que avançar a passo lento. Em silêncio, avançaram noite adentro, contando os metros que passavam, pois cada minuto os aproximava da segurança, sabendo que, em algum lugar para trás, o capitão Mudo Moredel e seus exterminadores negros vinham em seu encalço. Quando a manhã estava quase chegando, cruzaram uma pequena trilha e Martim disse, aqui eles terão de se dividir, pois não há como saber se viramos ou não para leste, em direção à montanha de pedra. Desmontem todos, disse Aruta. Assim fizeram. Então o príncipe ordenou. Marti, leve os cavalos em direção à montanha de pedra por algum tempo, depois solte-os. Prosseguiremos a pé. Marti fez como lhe fora pedido, enquanto Baru ocultava as trilhas dos que seguiam a pé. 1 hora depois, o duque os alcançou. Enquanto se aproximava correndo por uma trilha nos bosques, avisou. Creio ter ouvido alguma coisa lá atrás. Não tenho certeza. O vento está aumentando e o ruído foi muito fraco. Vamos continuar até Elvandar, disse Aruta. Mas em alertas, caso precisemos nos defender. Começou a correr, cambaleando, e os outros foram atrás dele, Jimmy se apoiando em Marti. Durante quase 1 hora, avançaram, ora correndo, ora tropeçando, até começarem a ouvir os sons da perseguição ecoarem pela oresta. Sentiram uma onda de energia alimentada pelo medo. Ela os fez avançar. Foi então que Aruta indicou um auramento de rochas em semicírculo que formava uma defesa natural quase perfeita. A que distância estamos de possíveis reforços? Perguntou a Galain. O elfo estudou o bosque sob a luz do amanhecer recente. Estamos perto da orla de nossas orestas, respondeu. Meu povo deve estar à distância de 1 hora, talvez 2. Aruta passou a sacola com o espinho de prata para as mãos do elfo. Leve Jimmy com você, disse. Vamos detê-los aqui até que volte. Todos sabiam que levar a sacola em segurança reduzia a possibilidade de o elfo voltar a tempo. Pelo menos, Anita ainda poderia receber a cura. Jimmy sentou-se na rocha. Não seja ridículo. Comigo, ele demoraria o dobro do tempo para buscar ajuda. Consigo lutar melhor do que correr. Dizendo isso, rastejou para o outro lado das rochas, se sacou seu punhal. Aruta olhou para o rapaz, cansado. Novamente sangrando, quase morrendo de exaustão e pela perda de sangue, mas sorrindo com o punhal na mão. Aruta acenou com a cabeça e o elfo partiu. Esconderam-se atrás das rochas, desembainharam as armas e aguardaram. Por longos minutos, esconderam-se atrás das rochas, cientes de que, a cada minuto que passava, aumentavam as chances de serem salvos. Praticamente a cada respiração, sentiam o salvamento e a destruição se precipitarem em sua direção. A sorte, como qualquer outro fator, determinaria a sobrevivência de todos. Se Kalin e seus guerreiros estivessem aguardando perto dos limites da Oresta e Galain conseguisse localizá-los depressa, havia esperança. Caso contrário, estariam perdidos. Ao longe, o som de cavaleiros se tornava cada vez mais nítido. Cada momento passava devagar, cada instante se arrastava ante a possibilidade de serem descobertos, enquanto a agonia da espera aumentava. Então um grito soou, e foi recebido quase com alívio bem-vindo. Os Moredel corriam para eles. Marti se levantou com o arco preparado quando avistou um alvo. O primeiro Moredel que os viu foi impelido para trás, caindo da sela com a força da Esha que o atingiu no peito. Aruta e os demais se prepararam. 1 dúzia de cavaleiros Moredel andava em círculos, surpresos pelo repentino disparo de Esha. Antes de conseguirem reagir, Martim já abatera outro. 3 viraram e se afastaram, enquanto demais atacavam. As rochas se erguiam e se estendiam, impossibilitando que os Moredel atacassem uma arremetida. Ainda assim, avançaram a galope, os cascos dos cavalos soando como trovões distantes no chão ainda úmido. Embora cavalgassem junto à garupa de suas montarias, outros 2 foram abatidos pelas Eshas de Marti antes de alcançarem o reduto de pedra. Porém, os Moredel estavam sobre eles.
Baru saltou por cima das rochas. Somente uma mancha era vista no lugar de sua espada larga enquanto golpeava o ar. Um Moredel tombou, com o braço decepado. Aruta correu e saltou das rochas, arrastando o irmão das trevas de cima da cela. O Moredel morreu cortado por sua lâmina. O príncipe girou sem sair do lugar, desembainhando o orete quando o outro cavaleiro investiu, porém não se afastou até o último segundo. Então, com um salto para o lado, golpeou o cavaleiro, derrubando-o. Uma estocada rápida e o Moredel morreu. Roald puxou um dos adversários da cela e ambos deslizaram para a proteção das rochas. Jimmy deixou-os rolar e, quando viu uma oportunidade, outro irmão das trevas pereceu apunhalado pelo garoto. Os que restavam viram Laurie e Martim preparado e optaram por bater em retirada. Ambos morreram quando o arco de Martim vibrou sob a luz matinal. Assim que caíram de suas celas, Martim saltou por cima das rochas. Vasculhando os corpos rapidamente, voltou com um arco curto e 2 aljavas de flechas. Estavam quase acabando, disse, indicando sua aljava quase vazia. Não são estas de boa qualidade, mas posso recorrer a este pequeno arco de caça, se precisar. Aruta olhou em volta. Logo vão chegar mais. Fugimos? Perguntou Jimmy. Não. Só ganharíamos uma pequena vantagem e poderíamos não ter a sorte de encontrar um local tão bom para nos defendermos quanto este. Vamos esperar. Os minutos passaram e todos aguardavam com os olhos postos na trilha por onde os Moredel deveriam atacá-los. Corra, Galan, corra, Laurie sussurrou. Pelo que lhes pareceu uma eternidade, os bosques ficaram em silêncio. De repente, avistaram vários cavaleiros envoltos em nuvem de poeira, os cascos retombando no chão. O gigante mudo, Murad, avançava na primeira linha, com uma dúzia de exterminadores negros atrás. Em seguida, vinham outros Moredel e humanos renegados. Murad puxou as rédeas, fazendo sinal para que os demais parassem. Devem ser uns 100, Jimmy suspirou. Não são 100, está mais para 30, disse Roald. Isso basta, disse Laurie. Aruta espiou por cima da rocha. Talvez consigamos aguentar alguns minutos, disse, mas todos sabiam que seria inútil. Foi então que Baru se levantou. Antes que alguém conseguisse impedi-lo, ele começou a gritar para Moredel, em um idioma que Jimmy, o príncipe e Martim desconheciam. Laurie e Roald balançaram a cabeça. Aruta tentou puxar de volta o montanhês, mas Laurie o impediu. Não, explicou. Baru desafiou Murad para um combate. É uma questão de honra. Será que ele vai aceitar? Roald encolheu os ombros. São um povo bizarro. Já lutei com os irmãos das trevas. Alguns são simples bárbaros renegados. No entanto, a maioria está profundamente ligada à honra e a rituais e coisas do tipo. Depende de onde são. Se forem um bando de salteadores de Yabon, não vão querer saber e vão atacar. Porém, se o bando de irmãos das trevas de Murad for tradicional, vindo das profundezas da Oresta, pode não aceitar de bom grado se ele recusar o Dizal. Se ele está tentando demonstrar que é apoiado por poderes mágicos, não pode recusar e manter a lealdade de seus homens. Contudo, depende, sobretudo, do que Murad pensa sobre questões de honra. Seja qual for o resultado, Baru conseguiu deixá-los confusos, notou Marti. Aruta viu os Moredel ali parados, enquanto mudo estava Baru, imperturbável. Em seguida, Murad acenou na direção de Baru e seus companheiros. Um Moredel de capa avançou virando o cavalo de frente para Murad e dirigiu-se a ele em tom interrogativo. O mudo voltou a gesticular e o Moredel que o confrontou acenou para que os outros partissem. Os cavaleiros Moredel, exceto os de armaduras pretas, recuaram as montarias algumas dezenas de metros. Um dos humanos avançou, virando o cavalo de frente para Murad. Gritou algo ao líder Moredel e vários outros humanos atrás e fizeram eco. Marti, disse Aruta, consegue entender o que estão dizendo? Não. Mas, seja lá o que for, não são elogios. Não tenho dúvidas quanto a isso. Abruptamente, Murad desembainhou sua espada e atingiu o humano que o insultava. Outro humano gritou algumas palavras, parecendo disposto a avançar, mas 2 Moredel, esporeando seus cavalos, o interceptaram. Contendo seu ódio, o salteador virou o cavalo e voltou a se juntar aos outros humanos. Murad, por sua vez, gesticulou para os humanos e investiu a cavalo. Baru saltou das rochas e deu uma corrida rápida para se posicionar. Manteve-se, de espada recuada, preparado para atacar. Quando o cavalo estava quase o alcançando, Baru golpeou girando e colocando-se longe de seu alcance. O cavalo cambaleou, relinchando de dor. O animal ferido caiu. Murad, apesar de seu tamanho, rolou do animal que tombava e ficou em pé, sem largar a espada. Foi veloz ao se virar a tempo de defender o ataque de Baru. Os 2 combatentes se chocaram, aço contra aço. Aruta olhou em volta. Os 12 exterminadores negros aguardavam serenamente, embora o príncipe não conseguisse saber por quanto tempo. Com Murad envolvido em uma luta de honra, era possível que esperassem até a questão se resolver. O príncipe desejou ardentemente que fosse mesmo assim. Todos olhavam atentos. Não baixem a guarda, alertou Marti. Assim que isso terminar, seja qual for o resultado, eles voltarão a atacar. Ao menos posso recuperar o fôlego, expressou Jimmy. Aruta vasculhou o perímetro com os olhos. Mais 20 Moredel se aproximavam. Baru conseguirá somente ganhar algum tempo. Murad atacou e, em troca, foi atacado. Em poucos minutos, ambos os combatentes estavam cobertos de ferimentos que sangravam, prova de que os 2 eram capazes de quase desferir um golpe mortal, mas não chegavam lá. Atacavam e defendiam. Investiam e recuavam, golpeavam e se esquivavam.
Assim a luta prosseguia. O Adati tinha a mesma altura do Moredel, mas o elfo negro era mais corpulento. Após uma sucessão de potentes golpes vindos do alto, Murad começou a fazer Baru recuar. Marti pegou sua espada. Baru está ficando cansado. O combate vai acabar logo. Contudo, como um dançarino que sincroniza seus passos com a música, Baru deixou Murad adotar um padrão. Para cima e para baixo, a espada se erguia e descia. Até que, quando subia mais uma vez, Baru parou de recuar, dando um passo para frente e para o lado. Com um movimento circular, golpeou as costelas de Murad. Foi um golpe fundo que o fez sangrar em abundância. Aquilo foi inesperado, disse Martim calmamente. Mas que bela jogada, disse Roald fazendo uma avaliação profissional. Porém, Murad não deixou que o golpe de surpresa o vencesse. Girou sem sair do lugar e agarrou o braço direito do Adati. O Moredel se desequilibrou, mas puxou Baru para o chão consigo. Lutaram corpo a corpo, rolando pela colina em direção às rochas, onde a Ruta estava. As armas deslizaram dos dedos escorregadios devido ao sangue e os dois combatentes começaram a se bater com os punhos. Logo se levantaram, mas Murad prendia Baru pela cintura. Içando o Adati no ar, o Moredel entrelaçou as mãos atrás da região lombar de seu oponente, apertando para partir sua coluna vertebral. Baru inclinou a cabeça para trás, gritando de dor. Ao mesmo tempo, bateu com as mãos nas orelhas do Moredel em uma pancada ensurdecedora que lhe estourou os tímpanos. Murad emitiu um grito gorgolejante de dor, largando Baru, e tapou os ouvidos com as mãos, momentaneamente cego devido à dor. Baru recuou e deu um soco no rosto do Moredel, um golpe assombroso que desfez o nariz de Murad, quebrou-lhe alguns dentes e abriu seu lábio. Baru voltou a esmurrá-lo no rosto, sacudindo-lhe a cabeça para trás e para frente. O Adati parecia prestes a matar o Moredel a socos. Mas Murad agarrou Baru pelo pulso e o puxou para baixo, e os dois voltaram a rolar pelo chão. Murad ficou por cima de Baru, e ambos levaram as mãos ao pescoço um do outro. Enquanto grunhiam de dor e pelo esforço, começaram a se estrangular. Jimmy abaixou-se e tirou uma adaga do corpo do Moredel, morto aos seus pés, como complemento ao seu punhal. Está quase acabando, disse Marti. Está quase acabando. Murad fez pressão com todo o seu peso, cada vez mais corado, assim como Baru. Nenhum dos dois conseguia respirar, então tudo se resumia a quem morreria primeiro. Baru suportava o peso do Moredel, mas Murad tinha uma ferida profunda, ainda sangrando, na lateral do corpo, o que o enfraquecia mais a cada segundo. De repente, com um grunhido, Murad tombou para frente, caindo em cima de Baru. Fez-se silêncio no bosque durante um momento que se prolongou até Murad se mexer. Ele rolou, caindo para o lado, libertando Baru. O Adati se levantou devagar, tirando uma faca do cinto do Moredel. Lentamente abriu a garganta de Murad. E, ajoelhando-se, Baru respirou fundo. Então, mostrando evidente desprezo pelo risco que corria, espetou a faca bem fundo no peito de seu inimigo. O que ele está fazendo? Perguntou Roald. Lembram-se do que Tatar disse sobre os exterminadores negros? Ele está arrancando o coração para que Murad não tente se erguer novamente, explicou Marti. Mas Moredel e Renegado se juntaram à companhia que assistia ao combate. Já eram mais de 50 cavaleiros observando o Adati retalhar o chefe de clã Moredel. O Adati abriu-lhe o peito, mergulhou a mão bem fundo no corte, com um único puxão, arrancou o coração de Murad. Erguendo a mão no ar para que todos pudessem ver, mostrou, então, aos Moredel e aos humanos reunidos, que o coração de Murad deixará de bater. Atirou para o lado e ficou de pé, cambaleando. Correndo aos tropeços, tentou alcançar as rochas, somente a 10 metros dele. Então o cavaleiro Moredel avançou para atingi-lo de lado, mas Jimmy atirou sua adaga. A ponta acertou o olho da criatura, fazendo-o guinchar ao cair da sela. Contudo, outro se aproximou de Baru, golpeando. A espada acertou a lateral do corpo do Adati, que caiu para frente. Maldito! Gritou Jimmy, quase chorando. Ele ganhou. Podiam tê-lo deixado voltar. Atirou o punhal, mas o cavaleiro se esquivou. De repente, o Moredel que golpeara Baru rígido e se virou, mostrando uma haste espetada em suas costas. Outro Moredel gritou algo a baixar o arco, provocando um berro enfurecido de um terceiro e um brado da parte dos humanos. O que está acontecendo? Perguntou a Ruta. O que matou Baru é um renegado. Não tem honra, explicou Roald. O sujeito no cavalo parece partilhar a opinião de Jimmy. O Adati venceu. Deviam tê-lo deixado regressar para morrer com seus companheiros. Agora, o assassino, outro renegado e os bandidos humanos estão gritando uns com os outros. Pode ser que ganhemos algum tempo ou que, pelo menos, alguns deles acabem desistindo de lutar, já que seu grande líder está morto. Bruscamente, os exterminadores negros investiram. Marti se levantou e começou a lançar flechas. A velocidade do arqueiro era extraordinária. Conseguiu abater 3 cavaleiros antes que alcançassem o contraforte de rochas. Aço chocou com aço e a batalha recomeçou. Roald saltou para cima das rochas, assim como Baru era. Sua espada também abateu aqueles que ficaram a seu alcance. Nenhum Moredel conseguia se aproximar a cavalo a uma distância que permitisse atingi-lo com suas espadas curtas, enquanto seu sabre distribuía a morte a quem se aproximasse. Aruta defendeu um golpe dirigido a Lowry. Com um salto, deu um golpe de baixo para cima, abatendo um cavaleiro. Roald saltou e arrastou um homem da cela, agredindo com o punho de sua espada. 7 Moredel morreram antes que os demais batessem em retirada. Nem todos investiram, comentou Aruta.
Seus companheiros viram que alguns dos Moredel ficaram mais atrás e que outros insistiam na discussão com os dois renegados humanos. Ignorando o que seus camaradas estavam fazendo, alguns dos exterminadores negros continuaram montados, colocando-se em formação para mais uma investida. Ao retirar outra adaga de Moredel perto das rochas, Jimmy reparou em uma coisa. Puxou a manga de Marty. Está vendo aquele sujeito horroroso com a couraça vermelha esquisita e todos aqueles anéis de ouro e outras coisas? Marty viu quem Jimmy descrevera. Era quem liderava os cavaleiros humanos. Estou. Consegue matá-lo agora mesmo? É um disparo difícil. Por quê? Por quê? Tão certo como o fato de que existem elfos na Oresta, sei que aquele é Hates. É o chefe daquele bando de criminosos. Se o abater, muito provavelmente os outros vão fugir ou, ao menos, não irão atacar até elegerem outro chefe. Marty se levantou, mirou e soltou a Esha, que avançou entre os troncos das árvores, acertando no pescoço do cavaleiro indicado. Num piscar de olhos, a cabeça do homem recuou e ele caiu da sela, dando uma cambalhota para trás. Incrível! Exclamou Jimmy. Tive de mirar por cima daquela couraça, explicou Marty. Não é muito justo disparar sem avisar, disse Laurie censurando. Pode apresentar minhas desculpas a eles, disse Marty. Esqueci que, para os trovadores, os heróis agem sempre com justiça nas sagas que cantam. Se nós somos heróis, disse Jimmy, então os bandidos deveriam fugir. Conforme a previsão de Jimmy, os renegados humanos começaram a sussurrar entre si. De repente, principiaram a se afastar. Furioso, um Moredel gritou-lhes acenando para que atacassem novamente o séquito do príncipe. Outro Moredel cuspiu no chão na frente do primeiro, virou o cavalo e fez sinal a alguns de seus companheiros para que o acompanhassem. Cerca de 20 partiram atrás dos humanos. Aruta os contou. Já são menos de 20, sem contar os exterminadores. Os cavaleiros desmontaram, incluindo os que tinham ficado retaguarda no ataque anterior. Tinham chegado à conclusão de que não conseguiriam se aproximar das rochas a cavalo. Correram para mais perto, usando as árvores como proteção, e espalharam-se de modo a cercar a posição do grupo de Aruta. Era isso que deviam ter feito logo no primeiro ataque, comentou Roald. São um pouco lentos, mas não são completamente. Estúpidos, comentou Laurie. Jimmy agarrou a adaga com força quando os irmãos das trevas investiram. Eu preferia que fossem estúpidos. Os Moredel atacaram em uma única onda e, de repente, o combate era travado de todos os lados. Jimmy saltou para se afastar de uma espada que voava para ele. Investiu com a adaga, acertando a barriga do Moredel. Roald e Laurie lutavam, costas com costas, cercados por irmãos das trevas. Martin disparou até cair sem echas, pegando então um arco e as echas dos Moredel. Disparava depressa e com precisão, derrubando mais 12 irmãos das trevas até largar o arco e desembainhar a espada. Aruta lutava como se estivesse possuído, seu orete causando ferimentos em todas as direções. Nenhum Moredel conseguia se aproximar sem cair ferido. Porém, o príncipe sabia que, com o tempo, acabariam levando melhor. Os defensores ficariam cansados e lentos, então morreriam. O príncipe sentia a força se exaurir de seus braços quando a certeza da morte o assolou. Não valia a pena acalentar esperanças. Ainda restavam mais de 20 Moredel, e eles eram apenas 5. Martin golpeava com a espada, decepando todos os que se aproximavam dele. Roald e Laurie investiam e defendiam, cedendo poucos centímetros, mas sendo lentamente vencidos pelos atacantes. Um Moredel saltou por cima do contraforte e girou para enfrentar Jimmy, que agiu sem hesitar, seu ferimento deixando um pouco lento. Golpeou e feriu a mão do Moredel, levando-o a largar a espada. O irmão das trevas sacou a faca que trazia presa ao cinto quando Jimmy voltou a investir. No entanto, o Moredel deu um salto para trás, evitando o golpe do garoto. Logo aproximou-se e atacou. Jimmy golpeou desvairadamente, perdendo o equilíbrio e a adaga. Foi quando o Moredel saltou para cima dele. A lâmina se precipitou para o rosto do rapaz, que se esquivou e caiu na rocha. Jimmy agarrou o pulso da criatura, mantendo a lâmina afastada. Mas esta voltou a se aproximar de seu rosto, pois o garoto enfraquecido não conseguia deter a força superior do Moredel. De repente, a cabeça do Moredel deu um tranco para trás e Jimmy viu uma faca enada no pescoço do elfo negro, deixando um rastro sangrento. O Moredel foi atirado para o lado pela mão que o agarrava pelos cabelos, e a mesma mão se estendeu para Jimmy. Galá estava ao lado do garoto, ajudando-o a se levantar. Atordoado, Jimmy olhou ao redor. Ouviram-se trombetas de caça na Oresta e o ar foi invadido por flechas. Os Moredel bateram em retirada ante o ataque dos elfos. Marty e Aruta largaram suas armas, cedendo à exaustão. Roald e Laurie caíram no lugar onde estavam. Kalin correu para eles, dando ordens a seus guerreiros elfos para que iniciassem a perseguição. Aruta levantou os olhos, que se encheram de lágrimas incontidas diante do alívio que sentia. Já acabou? Perguntou, rouco. Já, Aruta. Kalin respondeu. Por enquanto. Eles vão voltar, mas a essa altura já estaremos todos em segurança nos limites de nossas orestas. A menos que planejem uma invasão, os Moredel não vão atravessar a fronteira. Lá, nossa magia ainda é muito forte. Um elfo inclinou-se sobre o corpo de Baru. Kalin, ele ainda está vivo. Martin encostou-se nas rochas, ofegante. Aquela da tia é osso duro de roer. Acenando com a mão, Aruta indicou que não precisava da ajuda de Galá e levantou-se, embora suas pernas lhe parecessem feitas de água. Estamos muito longe, a menos de 1,5 quilômetros.
Depois de passarmos um riacho, entramos nas nossas florestas. Aos poucos, os sobreviventes do ataque sentiram que o desespero os abandonava, pois sabiam que a chance de tudo dar certo agora era excelente. Com a escolta dos elfos, seria improvável que os Moredel reunissem forças para dominá-los, ainda que tentassem outro ataque. E, com Murad morto, era provável que a liderança do grupo se desmoronasse. Levando-se em conta o comportamento de muitos dos Irmãos das Trevas, era evidente que, para eles, tiveram uma importância fundamental. Com sua morte, os planos de Murmandamus certamente dariam errado. Jimmy abraçou-se, pensando nos calafrios que sentia e voltando abruptamente sua mente para o momento em que estava na gruta de Moraellen. Sentiu o estranho deslocamento no tempo, recordando onde já tivera aqueles calafrios. Foram 2 vezes, no palácio e no porão da casa dos Salgueiros. Sentiu os pelos da nuca ficarem em pé e soube, com uma terrível convicção, que caía sobre eles alguma espécie de magia. Saltou para longe da rocha e olhou ao redor da clareira. Apontando, bradou. Então é melhor não esperarmos nem mais um segundo. Olhem, o corpo de um exterminador negro começou a se mexer. Não podemos arrancar seu coração? Marty disse. Agora é tarde demais, gritou Lowry. Eles têm armaduras. Devíamos ter agido na mesma hora. Uma dúzia de exterminadores negros se erguiam lentamente, virando-se para o grupo de Aruta com as armas na mão. Com passos hesitantes, começaram a avançar para o príncipe. Kalin bradou ordens e elfos começaram a ajudar os homens feridos, já à beira da exaustão. 2 carregaram Baru entre eles e desataram a correr. Os guerreiros mortos avançaram, titubeando, ainda sangrando pelos ferimentos sofridos, e à medida que avançavam, seus movimentos começavam a se tornar mais remes, como se alguma entidade aperfeiçoasse o controle que tinha sobre eles. Em velocidade crescente, os mortos-vivos avançaram. Arqueiros elfos correram, pararam, viraram-se e dispararam, em vão. As echas acertavam os Moredel mortos, abalando-os, derrubando alguns, que voltavam a se erguer. Jimmy olhou para trás, de certa forma, a visão daquelas criaturas correndo, sob a luz clara da manhã, nos bosques encantadores, parecia muito mais horrível que qualquer outra coisa que já assistira no palácio ou nos esgotos de Krondor. Seus movimentos eram surpreendentemente suaves, enquanto corriam com as armas em riste. Os elfos que carregavam os homens cansados, feridos, continuaram a correr enquanto Kalin ordenava aos outros que atrasassem os Moredel. Guerreiros elfos desembainharam espadas e confrontaram as criaturas mortas-vivas. Depois de alguns golpes, se retiraram. A retaguarda conseguiu retardar os exterminadores negros, mas era impossível detê-los. Os elfos formaram um padrão de ataque. Viravam-se, lutavam, batiam em retirada momentaneamente, voltavam a investir e a fugir em seguida. Porém, a incapacidade de deter os adversários servia somente para atrasá-los, sem porém a ameaça que constituíam. Elfos ofegantes e exaustos se esforçavam para conter aqueles inimigos implacáveis. Muitos minutos depois, atravessaram um pequeno riacho arrastando e até carregando os humanos. Estamos entrando em nossas florestas, gritou Kalin. Vamos conseguir. Os elfos desembainharam as espadas e aguardaram. Aruta, Marty, Lowry e Roald aprontaram suas armas, desesperaram também. O primeiro Moredel entrou na água, de espada na mão, chapinhando ao dirigir-se a eles. Chegou à margem ao mesmo tempo que um elfo se preparava para atacá-lo, mas, no momento em que o morto-vivo colocou o pé na margem, pareceu pressentir algo além dos elfos. O elfo golpeou inutilmente, mas o exterminador negro morto recuou cambaleando, erguendo as mãos como se pretendesse se proteger. De repente, um cavaleiro passou a toda velocidade pelos defensores, uma gura resplandecente de branco e dourado. Montado em um dos corcéis brancos dos elfos, os lendários cavalos místicos de Elvandar, Thomas investiu contra o Moredel. O corcel empinou. Thomas saltou para o chão e, com um preciso movimento em arco da sua espada, quase cortou o exterminador negro em 2. Como se fosse a encarnação de um fogo incontrolável, Thomas correu pela margem, levando a destruição a cada um dos exterminadores negros assim que punham o pé no riacho. Apesar de sua magia oculta, mostravam-se impotentes diante da força combinada do braço e do poder. Valheiro de Thomas. Vários conseguiram desferir golpes, que ele facilmente desviou, respondendo a uma velocidade estonteante. Sua espada dourada atacava, enquanto armaduras pretas rachavam, como se não passassem de couro quebradiço. Ainda assim, nenhum dos mortos-vivos tentou fugir. Um a um avançavam e um a um eram aniquilados. Dentre todos os membros do grupo de Aruta, Marty era o único que já havia visto Thomas em pleno combate, e mesmo ele nunca assistira a uma demonstração como aquela. Pouco depois, acabou. Somente Thomas continuava em pé às margens do riacho. Ouviram-se cascos de cavalo. Aruta olhou para trás e viu que mais corcéis elcos se aproximavam, montados por Tatar e outros tecedores de feitiços. Saudações, príncipe de Krondor, disse Tatar. Aruta levantou a cabeça e sorriu debilmente. Meus agradecimentos a todos vocês. Eu não podia acompanhá-los, mas assim que essas criaturas se atreveram a atravessar os limites de nossa floresta, eu pude intervir, disse Thomas, embainhando a espada. Cabe a mim defender Elvandar. Quem quer que se atreva a nos invadir terá o mesmo tratamento. Virou-se para Kalin. Monte uma pira funerária. Esses demônios negros não se erguerão mais. A todos acrescentou. Quando este assunto estiver resolvido, voltaremos a Elvandar. Jimmy deixou-se cair na grama da margem do riacho, sentindo dores e cansaço demais para conseguir se deslocar. Pouco depois, adormeceu. Na noite seguinte, festejaram. A rainha Glarana e o príncipe Thomas acolheram Aruta e seus companheiros.
Galan aproximou-se de Marti e Aruta com boas notícias. Baru vai ficar bom. Nosso curandeiro disse que é o humano mais forte que já viu. Quanto tempo vai levar até ele conseguir se levantar? Perguntou Aruta. Muito tempo, respondeu Galan. Terá de deixá-lo aos nossos cuidados. Pelos ferimentos que apresentava, era para ter morrido 1 hora antes de chegarmos aqui. Perdeu muito sangue e alguns ferimentos são muito graves. Murad quase lhe esmagou a coluna e a traqueia. Mas, fora isso, vai ficar como novo, disse Roald do outro lado da mesa. Quando chegar aos braços de Carline, juro que nunca mais saio de lá, disse Laurie. Jimmy veio sentar-se ao lado do príncipe. Está muito pensativo para alguém que conseguiu o impossível. Achei que estaria feliz. Aruta esboçou um sorriso. Isso só acontecerá quando Anita estiver curada. Quando partimos, vamos para Cride amanhã de manhã. Os elfos irão nos escoltar até lá. Depois, zarpamos para Crondor. Devemos conseguir chegar a tempo para o festival de Banapis. Se Murmândamus não consegue me encontrar por meio de magia, o navio deve ser bastante seguro. A menos que prefiram voltar a cavalo pelo mesmo caminho. De jeito nenhum, disse Jimmy. Pode haver por aí mais exterminadores negros. Então eu prefiro correr o risco de me afogar a me encontrar novamente com eles. Vai ser bom voltar a ver Cride, disse Marti. Tenho muitos assuntos a tratar para colocar minha casa em ordem. O velho Samuel deve estar desorientado com o governo da propriedade, embora eu esteja certo de que o Barão Bellamy fez um bom trabalho durante minha ausência. No entanto, há muito a fazer antes de partirmos. Partir para onde? Disse Aruta. Ora, para Crondor, é óbvio, concluiu Marti, em tom inocente. Contudo, seu olhar se desviou para o norte, em silêncio, ecoou os pensamentos do irmão. Lá longe encontravam-se Murmândamus e uma guerra ainda por travar. O assunto não estava resolvido, somente a primeira batalha tinha terminado. Com a morte de Murad, as forças das trevas perderam seu capitão. Foram repelidas e se retiraram em desordem, mas não tinham sido derrotadas e voltariam. Se não no dia seguinte, em algum outro dia. Jimmy, disse Aruta, você agiu com perspicácia e valentia muito superiores às esperadas de um escudeiro. Que recompensa você deseja? Dando uma dentada em uma enorme costeleta de alce, o rapaz respondeu. Bom, Vossa Alteza ainda precisa de um duque de Crondor. Capítulo 19. Continuação. Os cavaleiros puxaram as rédeas. Olhando para cima, examinaram o cume das montanhas que demarcavam o limite de suas terras, os grandes picos da Cordilheira Elevada. Ao longo de 2 semanas, 12 cavaleiros avançaram pelas montanhas, até cruzarem os limites normais das patrulhas Surani, acima das terras cobertas por vegetação. Avançaram devagar por uma passagem que levará dias para ser localizada. Procuravam algo que não era procurado havia séculos pelo Surani, um caminho que atravessava a Cordilheira Elevada até a tundra ao norte. Fazia frio nas montanhas, uma experiência estranha para a maioria dos cavaleiros, à exceção daqueles que tinham servido Midemia durante os anos da Guerra do Portal. Para os soldados mais novos da guarda pessoal do Shinzavai, aquele frio era inusitado, quase assustador. Contudo, não mostravam sinais do desconforto que sentiam, a não ser pelo fato de fecharem e apertarem as capas junto ao corpo enquanto observavam a singular brancura dos picos, dezenas de metros ainda acima de suas cabeças. Eram Tsurani. Pug, ainda trajando o manto negro dos grandes, virou-se para seu companheiro. A partir daqui, já não falta muito, creio eu, Okanu. O jovem oficial acenou com a cabeça e sinalizou para a patrulha retomar o caminho. Ao longo de muitas semanas, o ilho mais novo do Lorde do Shinzavai comandará aquela escolta para além dos limites das fronteiras setentrionais do Império. Seguindo o rio Gagagem até a nascente mais elevada, em um lago sem nome nas montanhas, os guerreiros escolhidos a dedo percorreram os caminhos seguidos pelas patrulhas do Império de Tsuranuani. Ali, estendiam-se as terras selvagens, cheias de rochas, aparentemente desoladas, entre o Império e a tundra do norte, onde habitavam os nômades THN. Mesmo com a presença de um grande, Okanu sentia-se vulnerável. Caso uma tribo THN estivesse migrando ali perto quando deixassem as montanhas, certamente mais de 20 de seus jovens guerreiros tentariam atacá-los, procurando uma desculpa para levarem uma cabeça Tsurani como troféu. Contornaram uma curva no caminho e então vislumbraram as terras que cavam à frente através de uma estreita fenda nas montanhas. Avistavam pela primeira vez a vastidão da tundra. Vagamente distinta à distância, entrevia-se uma baixa e comprida barreira branca. O que é aquilo? Perguntou Pug. Okanu encolheu os ombros, seu rosto tinha uma impenetrável máscara Tsurani. Não sei dizer, grande. Acho que é outra cordilheira, do outro lado da tundra. Ou talvez seja aquela coisa que você descreveu, a muralha de gelo. Uma geleira. Ou isso, disse Okanu. Fica ao norte, onde você crê que será possível encontrar os vigilantes. Pug olhou para os 10 cavaleiros silenciosos atrás dele. A que distância fica? Perguntou em seguida. Okanu riu. Mais longe do que conseguiríamos cavalgar, durante um mês sem morrermos de fome. Teremos de parar para caçar. Duvido que haja muita caça por aqui. Mais do que parece, grande. Todos os invernos, os THN se esforçam para alcançar suas tradicionais cordilheiras meridionais, as terras que nos pertencem há mais de 1000 anos, mas continuam conseguindo sobreviver aos invernos nesta região.
Os Tsurani que passaram o inverno em seu mundo sabem procurar comida em uma região coberta de neve. Assim que descermos até a linha das árvores, devemos encontrar criaturas semelhantes aos seus coelhos e veados. Conseguiremos sobreviver. Pulga avaliou suas opções. Não creio, Okanu, disse, depois de ter pensado em silêncio. Não nego que você possa estar certo, mas, se aquilo que espero encontrar não passar de uma lenda, quer dizer que viemos todos sem motivo. Posso voltar à casa de seu pai recorrendo às minhas artes, posso até levar alguns de você comigo. 3, talvez 4. Mas e os demais? Não. Acho que chegou a hora de nos separarmos. Okanu começou a protestar, pois seu pai lhe dera ordens para proteger Pug. Mas o mago trajava o manto negro. Seja feita a sua vontade, Grande. Fez sinal a seus homens. Deem metade de suas ações ao Grande. E, dirigindo-se a Pug, acrescentou. Isso deve bastar para alimentá-los mais alguns dias, se comerem moderadamente, Grande. Depois de juntarem a comida em 2 grandes sacolas de viagem que penduraram atrás da cela de Pug, Okanu fez sinal para que seus homens aguardassem. O mago e o Ocial avançaram um pouco e o olhou de Shinzawai e disse, Grande, tenho pensado na advertência que você trouxe em sua busca. Ele parecia estar com dificuldades para expressar o que estava em sua mente. O Senhor trouxe muitas coisas para minha família, nem sempre coisas boas, mas, tal como meu pai, sempre acreditei que fosse um homem honrado e leal. Se acredita que esse lendário inimigo é a causa por trás de todos os problemas de seu mundo que nos relatou, e se crê que ele está prestes a localizar seu mundo e o nosso, eu também sou obrigado a acreditar. Admito que estou com medo, Grande. Por isso, estou envergonhado. Pu balançou a cabeça. Não é vergonha nenhuma. Okanu, o inimigo ultrapassa nossa compreensão. Bem sei que você acredita que se trata apenas de tema de lendas, algo de que falavam quando era pequeno seus professores começaram a instruí-lo na história do Império. Até eu, que já ouvi naquela visão mística, até eu não consigo imaginá-lo, mas consigo considerá-lo como a maior ameaça imaginável a nossos mundos. Não, Okanu, não é vergonha nenhuma. Receio que a sua chegada esteja próxima. Temo seu poder, sua loucura, pois é uma entidade insana transbordando raiva e ódio. Duvido da sanidade mental de quem não a tema. Okanu inclinou a cabeça em concordância, depois olhou o mago nos olhos. Milamber, Pug, agradeço a tranquilidade que proporciona meu pai. Falava da mensagem de Kazumi que trouxera. Que os deuses de ambos os mundos olhem por você, Grande. Fez uma reverência com a cabeça em sinal de respeito e virou sua montaria em silêncio. Em pouco tempo, pulcou sozinho na passagem pela qual nenhum Tsurani andava havia séculos. Abaixo, encontravam-se as florestas da encosta norte da Cordilheira Elevada e mais além a extensão do território dos THN. E depois da tundra, talvez um sonho ou uma lenda. As criaturas sobrenaturais vistas brevemente em uma visão mostrada a todos os magos ao serem submetidos ao teste Nau para conquistarem o manto negro. As criaturas conhecidas apenas por vigilantes. Pug tinha esperança de que possuíssem algum conhecimento acerca do inimigo, algum conhecimento que pudesse fazer diferença na batalha iminente. Pois, enquanto Pug permanecia montado em seu cavalo cansado, nas alturas arridas pelo vento das mais altas montanhas do maior continente de Kelevan, estava convicto de que uma grande batalha começara, uma batalha que poderia significar a destruição de 2 mundos. Pug esporeou seu cavalo e o animal começou a descer, rumo à tundra e ao desconhecido. Pu parou o cavalo. Desde que deixara a patrulha de Okanu, nada vira nas colinas, nem enquanto descia para a tundra. Depois de um dia nos contrafortes, avistou um bando de THN vindo em sua direção. As criaturas semelhantes a centauros entoavam suas canções de guerra. Seus cascos poderosos batiam na tundra em um abalo rítmico. Ao contrário do lendário centauro, a parte superior daquela criatura fazia pensar que uma espécie de lagarto crescerá sob a forma humana acima do tronco de um grande cavalo ou mula. Tal como outras formas de vida nativas de Kelevan, eram hexápodes, e, tal como a outra raça nativa inteligente, os Shoja, com aspecto de insetos, os membros superiores tinham se desenvolvido como braços. Diferentemente dos humanos, tinham 6 dedos. Pug aguardou calmamente até os THN estarem quase a seu lado, quando ergueu uma barreira mística e os viu chocarem contra ela. Os THN eram todos grandes machos guerreiros, embora Pug não conseguisse imaginar como seria uma fêmea daquela espécie. Ainda assim, aquelas criaturas, apesar da aparência estranha, agiram como Pug esperaria que jovens guerreiros humanos reagissem sob as mesmas circunstâncias, ficaram confusos e zangados. Em vão bateram na barreira, enquanto outros recuavam um pouco para observar. Foi então que Pug despiu a capa que o senhor do Shinzawai lhe oferecerá para a viagem. Através da neblina da barreira mística, um dos jovens THN viu que usava um manto negro e gritou aos companheiros. Viraram-se e fugiram. Durante 3 dias, seguiram-na a uma distância respeitável. Alguns partiam e, por um tempo, outros se juntavam àqueles que cavam. Aquelas idas e vindas, com alguns THN sempre em seu encalço, prosseguiam continuamente. À noite, Pug erguia um círculo protetor envolvendo a si mesmo e a seu cavalo. Quando acordava na manhã seguinte, os THN continuavam a observá-lo. Até que, no 4º dia, acabaram por estabelecer contato de forma pacífica. Um único THN trotou até ele, com as mãos desajeitadamente acima da cabeça, palmas juntas imitando o sinal de negociações dos Tsurani. Ao se aproximar, Pug percebeu que tinham enviado um ancião. Honras sejam feitas à sua tribo, disse Pug, esperando que a criatura falasse Tsurani. A resposta foi um riso abafado, quase humano. Uma novidade, é o que você é, homem de negro.
Nunca honra a homem nenhum me prestou. Falava com uma pronúncia carregada, mas compreensível, e suas feições estranhas e reptilianas eram surpreendentemente expressivas. O THN não estava armado, mas cicatrizes antigas revelavam que outrora fora um forte guerreiro. Porém o tempo despojara de muito de seu vigor. Poole suspeitou de uma coisa. Mandaram você em sacrifício? Minha vida é sua. Jogue sobre mim seu fogo do céu, se for isso que desejar. Mas esse não é seu desejo, creio. Novamente a risadinha. Homem de negro os THN enfrentaram. E por que haveria de levar um que se aproxima da idade de partir, quando o fogo do céu pode todo um bando reduzir a cinzas? Não. Avança com propósitos só seus. Não é assim? Perturbar aqueles que em breve partirão para enfrentar os caçadores do gelo, os assassinos de bandos, não é seu propósito. Poole prestou atenção no que o THN dizia. Estava quase chegando o dia em que estaria velho demais para acompanhar o bando nômade, quando a tribo o abandonaria à mercê dos predadores da tundra. Sua idade traz sabedoria. Não tenho qualquer discórdia com os THN. Quero apenas chegar ao norte. N uma palavra Tsurani. Somos Lazura, o povo. Homem de negro eu vi. É uma gente incômoda. Combate quase ganho e os de negro lançam fogo do céu. Os Tsurani lutam com bravura e a cabeça de Tsurani um grande troféu ela é, mas o de negro, deixar os Lazura em passo hábito não é. Porque as terras que são nossas quer você atravessar. Um grande perigo se aproxima, vindo de épocas muito distantes. É um perigo que afeta a todos em que levam, os THN assim como os Tsurani. Creio que há quem saiba como enfrentar essa ameaça, aqueles que vivem lá em cima no gelo. Apontou para o norte. O velho guerreiro empinou-se como um animal assustado, levando o cavalo de pulga a recuar. Pois então, louco homem de negro, para norte pode seguir. Ali, a morte aguarda. Assim descobrirá. Ninguém é bem-vindo por aqueles que no gelo vivem e os Lazura não procuram disputas com homens loucos. Aqueles que mal fazem a um louco pelos deuses sofrem. Tocado pelos deuses será você. Partiu a galope. Poole sentiu medo e alívio ao mesmo tempo. Se os THN se referiam àqueles que vivem no gelo, significava que havia uma chance de que os vigilantes não fossem que são ou não tivessem desaparecido no passado. Contudo, a advertência do THN o deixará receoso. O que o aguardaria lá no alto do gelo do norte? Poole prosseguiu, enquanto os THN desapareciam no horizonte. Sopraram ventos gélidos, levando-o a ajeitar o manto em volta de si. Nunca se sentirá tão sozinho. PF assaram-se semanas. O cavalo morreu. Não era a primeira vez que Poole sobrevivia comendo carne de cavalo. Ele recorria à sua arte para percorrer curtas distâncias, embora caminhasse a maior parte do tempo. O caráter vago do tempo perturbava ainda mais do que qualquer outro perigo. Não tinha qualquer noção de quando seria o ataque do inimigo. Pelo que sabia, o inimigo poderia demorar anos para entrar efetivamente em Midemia. Sabia que dificilmente teria o mesmo poder que mostrará na visão da época da Ponte Dourada. Caso contrário, já teria se precipitado em Midemia sem que nenhum poder no planeta pudesse impedi-lo. A rotina de Poole tornou-se monótona e cansativa enquanto avançava para o norte. Caminhava até chegar a uma ligeira elevação e lá olhava para um ponto distante. Concentrando-se, conseguia se transportar até lá, mas isso era cansativo e proporcionava riscos. O cansaço entorpecia a mente e qualquer deslize no feitiço para reunir a energia necessária para deslocá-lo poderia machucá-lo, talvez até matá-lo. Por isso, caminhava, até se sentir seguro e estar em um lugar que fosse apropriado para um feitiço daquele tipo. Até que um dia viu algo estranho à distância. Algo parecia se erguer acima do penhasco de gelo. Era uma forma indistinta e estava afastada demais para que conseguisse ver com clareza. Sentou-se. Havia um feitiço para visão à distância que era usado pelos magos do caminho inferior. Recordou-se dele como se tivesse acabado de lê-lo, um dom de sua mente que, de certa forma, fora trazido à superfície pela tortura que o Senhor da Guerra o sujeitara e pelo incomum feitiço concebido para evitar que realizasse sua magia. Contudo, faltava o violento estímulo, o medo da morte que lhe permitirá recorrer à magia inferior, e não conseguiu que o feitiço funcionasse. Suspirando, levantou-se e retomou a marcha longa e penosa para o norte. Havia 3 dias que avistara a espiral de gelo se erguendo para o céu por cima da saliência de uma grande geleira. Subiu penosamente até a elevação e avaliou a distância. Transportar-se sem um ponto de referência que conhecesse, um padrão no qual charmente, era um ato perigoso, a menos se conseguisse ver o destino. Escolheu um pequeno grupo de rochas em frente daquilo que parecia uma entrada e entoou um feitiço. Subitamente, viu-se diante do que era nitidamente uma porta para uma torre de gelo, construída por artes ocultas. Diante dela, surgiu um vulto com um manto. Movia-se em silêncio com elegância. Era alto, mas não se via nada de suas feições na escuridão profunda de seu capuz. Pulga aguardou sem dizer nada. Era óbvio que os THN temiam aquelas criaturas. Ainda que pouco receasse por si mesmo, um deslize poderia custar a única fonte de ajuda que se lembrará para auxiliá-lo em sua defesa contra o inimigo. Ainda assim, preparou-se para se proteger, caso fosse necessário. Enquanto os ventos lançavam ocos de neve que giravam à sua volta, o vulto com o manto sinalizou para que Pulga seguisse e voltou a cruzar a porta. Pulga hesitou por um instante, mas acabou seguindo o vulto para o interior da espiral. Dentro da espiral, viu escadas entalhadas nas paredes. A própria espiral parecia feita de gelo, embora ali dentro não fosse frio. Na verdade, quase sentia calor depois do vento cortante da tundra. As escadas subiam para o pináculo e desciam para o gelo. O vulto já desaparecia pelas escadas, quase fora do campo de visão,
quando Pug entrou e o seguiu. Desceram uma distância que parecia ser impossível, como se seu destino casse muito abaixo da geleira. Quando pararam, Pug estava certo de que se achavam muitas dezenas de metros abaixo da superfície. Ao M das escadas, chegaram a uma grande porta, feita a partir do mesmo gelo morno das paredes. O vulto cruzou a porta e Pug voltou a segui-lo. O que viu do outro lado fez parar, abismado. Abaixo da imponente construção de gelo, nas terras ermas do Ártico de Kelevan, existia uma oresta. Era, aliás, uma oresta como nenhuma outra em Kelevan, e o coração de Pug bateu desenfreado ao contemplar imponentes carvalhos e olmos, freixos e pinheiros. Tinha terra, e não gelo. Debaixo das botas, por todo lado, uma luz suave e delicada se espalhava pelos galhos e copas verdes. O guia de Pug indicou um caminho e voltou a tomar a dianteira. Nas profundezas da oresta, chegaram a uma ampla clareira. Pug nunca presenciara uma visão como aquela à sua frente, mas sabia que havia outro lugar, um lugar longínquo, muito parecido com aquele. No centro da clareira, erguiam-se árvores gigantescas, com plataformas enormes construídas no meio delas, ligadas por caminhos suspensos entre os galhos. Folhas prateadas, brancas, douradas e verdes pareciam emitir uma luz mística. O guia de Pug levou as mãos ao capuz e o afastou devagar. Pug arregalou os olhos de espanto, pois diante dele estava uma criatura inequivocamente semelhante a outra raça existente em Midemia. A expressão de Pug era de óbvia incredulidade e ele quase emudeceu. À sua frente estava um elfo idoso que, esboçando um sorriso, disse: "Bem-vindo a Elvarden, Melamber da Assembleia. Ou prefere ser chamado de Pug de Cride? Estávamos à sua espera." Prero Pug disse em um murmúrio. Conseguiu reunir um fragmento de calma em meio ao choque por encontrar a segunda raça mais antiga de Amidemia vivendo naquela oresta impossível, debaixo do gelo de um planeta distante. "Que lugar é este? Quem é você e como sabia que eu estava vindo para cá?" "Sabemos de muitas coisas, Yodicride. Você está aqui pois chegou o momento de enfrentar o maior dos horrores, aquilo que chama de inimigo. Está aqui para aprender. Estamos aqui para ensinar. Quem é você?" O elfo gesticulou para uma plataforma gigantesca. "Você tem muito a aprender. Ficará um ano conosco e, quando partir daqui, possuirá um poder e um entendimento que agora só consegue vislumbrar. Sem esses ensinamentos, não conseguirá sobreviver à batalha que se aproxima. Com eles, você poderá ser a salvação de 2 mundos." Acenando com a cabeça quando Pug avançou, o elfo caminhou a seu lado. "Somos uma raça de elfos há muito desaparecida de Midemia. Somos a raça mais antiga daquele mundo, que outrora serviu aos Valiero, aqueles a quem os homens chamam de Senhores dos Dragões. Em tempos idos chegamos a este mundo e, por razões que irá aprender, escolhemos morar aqui. Ficamos atentos ao retorno daquilo que o trouxe até nós. Nós nos preparamos para enfrentar o dia do regresso do inimigo. Somos os Eldar." Pasmo com tudo aquilo, Pug só pôde ficar maravilhado. Em silêncio, entrou na réplica da cidade dos elfos, Elvandar, um lugar nas profundezas do gelo que o ancião chamara de Elvarden. Ruta avançou rapidamente pelo corredor, com Leon a seu lado. Atrás deles, Volney, Padre Nathan e Padre Tully, Fanon, Gardan, Kazumi, Jimmy, Marty, Roald, Dominique, Laure e Carlinho seguiam apressados. O príncipe ainda não despira a roupa de viagem suja e esfarrapada que usará no navio que viera de Cride. A viagem fora rápida e felizmente calma. 2 guardas ainda aguardavam em frente à porta do quarto que Pug enfeitiçara. Aruta sinalizou para que a abrissem. Quando abriram, acenou para que se afastassem. Com o punho da espada, quebrou o lacre, tal como Pug instruíra. O príncipe e os 2 sacerdotes correram até a cama da princesa. Leon e Volney mantiveram todos os outros do lado de fora. Nathan abriu o frasquinho com a cura preparada pelos tecedores de feitiços dos elfos. Tal como fora instruído, pingou uma gota nos lábios de Anita. Passou algum tempo sem que nada acontecesse, até que os lábios da princesa tremeram levemente. Ela moveu a boca e lambeu a gota dos lábios. Tully e Aruta levantaram um pouco. Nathan levou o frasco à boca de Anita e deixou o conteúdo cair. Ela bebeu tudo. Diante dos olhos deles, a cor voltou ao seu rosto. Com Aruta ajoelhado ao seu lado, pescou e abriu os olhos. Virou a cabeça ligeiramente e disse a Aruta em um sussurro praticamente inaudível. Levantou, então, a mão com delicadeza, tocando-lhe o rosto enquanto lágrimas caíam livremente. Pegou sua mão e a beijou. De repente, Leon e todos os outros já estavam no quarto. Padre Nathan levantou-se e Tully deu uma bronca. "Só um minuto, então. Ela precisa repousar." Leon riu, soltando sua gargalhada ruidosa e alegre. "Ora, vejam só. Tully, ainda sou eu o rei. Por mim podem nomeá-lo imperador de Keis, rei de Kei e grão-mestre dos irmãos do escudo de Dala", respondeu Tully. "Para mim, você será sempre um de meus alunos menos dotados. Fiquem só um pouco e, depois, quero todos fora." Deu-lhe as costas, mas, tal como os outros, tinha o rosto coberto de lágrimas. A princesa Anita olhou em volta para todos os rostos sorridentes e disse: "O que aconteceu?" Aceitou-se, com um gesto, queixou-se. "Oh, que dor." Então deu um sorriso tímido. "Aruta, o que aconteceu?" "Só me lembro de estar olhando para você na cerimônia. Eu explico mais tarde. Agora descanse e eu voltarei para vê-la daqui a pouco." Ela sorriu e bocejou, tapando a boca. "Desculpe, estou com tanto sono." Aconchegou-se e adormeceu em pouco tempo. Tully começou a expulsá-los do quarto. "Padre", disse Leon já do lado de fora, "quando poderemos concluir a cerimônia?"
Em poucos dias, disse Tully. Os poderes revitalizadores daquele remédio são incríveis. 2 casamentos, disse Carline. Achei que ia esperar até voltarmos a Hilano. Leon disse. Nem na garupa de seu melhor cavalo, retrucou Carline. Não vou correr riscos. Bem, Vossa Graça, disse o rei a Laurie. Parece que está decidido. Vossa Graça, disse Laurie, dando uma gargalhada e acenando com a mão enquanto ia embora. Leon explicou. É claro, ela não disse a você? Não quero que minha irmã se case com um plebeu. Vou nomeá-lo Duque de Salador. Laurie pareceu ainda mais abalado do que antes. Vamos lá, meu amor, disse Carline, dando-lhe a mão. Você vai sobreviver. Fique tranquilo. Aruta e Marty riram. Já repararam que a nobreza anda pelas ruas da amargura nestes últimos tempos? Disse Marty. E Aruta virou-se para Roald para dizer. Você se juntou a nós em troca de ouro, mas meus agradecimentos vão além de um simples pagamento. Concederei uma gratificação a você. Volney, este homem deverá receber uma bolsa com 100 soberanos de ouro, o valor que combinamos. Depois, dê a ele 10 vezes essa quantia como gratificação, e mais 1000 em sinal de agradecimento. Roald mostrou um grande sorriso. É muito generoso, Vossa Alteza. Além disso, se aceitar, será bem-vindo como hóspede aqui no palácio pelo tempo que desejar. Talvez até queira se juntar à minha guarda. Tenho um posto de capitão que precisa ser preenchido. Roald bateu continência. Obrigado, mas terei de recusar, Vossa Alteza. Ultimamente tenho pensado que chegou o momento de me estabelecer em algum lugar, em especial depois dessa última missão, mas não desejo me alistar. Assim sendo, que conosco pelo tempo que desejar. Darei instruções ao administrador real para que prepare um quarto para você. Muito obrigado, Vossa Alteza, disse Roald sorrindo. Essa observação sobre o novo posto de capitão significa que meu dever chegou ao M, que posso voltar a Cride com sua graça. O Duque? Perguntou Gardan. Aruta negou balançando a cabeça. Lamento, Gardan. O sargento Valdiz assumirá a capitania de minha guarda, mas por enquanto você não pode se aposentar. Tendo em conta os relatos de Poole que você trouxe de Doca da Estrela, vou precisar tê-lo por perto. Leon está prestes a nomeá-lo Marechal da Corte de Crondor. Casumi deu um tapinha nas costas de Gardan. Parabéns, Marechal. Mas, balbuciou Gardan. Jimmy pigarreou, em expectativa. Aruta virou-se para ele e perguntou. Sim, escudeiro? Bem, pensei. Quer perguntar alguma coisa? Jimmy olhou para Aruta e depois para Marty. Bem, pensei que, já que estão distribuindo recompensas. Oh, é claro. Virando-se, Aruta viu um dos escudeiros e gritou. Locklear. O jovem escudeiro correu até o príncipe, fazendo uma reverência. Alteza, acompanhe o escudeiro Jimmy até o mestre de Lassie e informe ao mestre de cerimônias que Jimmy é agora o escudeiro superior. Com um grande sorriso no rosto, Jimmy foi embora com Locklear. Parecia prestes a dizer algo, mas pensou melhor e seguiu o outro rapaz. Marty pousou a mão no ombro de Aruta. Fique de olho nesse garoto. Ele está determinado a se tornar o Duque de Crondor. Que um raio me caia sobre a cabeça se um dia ele não chegar lá, disse Aruta. Epílogo. Retirada. Enfurecido, o Moredel mantinha-se em silêncio. Diante dos 3 chefes de clã não iria revelar o mínimo vestígio da raiva que sentia. Eram líderes das confederações mais relevantes das planícies. Quando se aproximaram, ele já sabia o que iriam dizer antes mesmo de abrirem as bocas. Ouviu pacientemente, com a grande fogueira que fora acesa em frente ao trono, lançando uma luz bruxuleante em seu peito, dando uma ilusão de movimento ao dragão que era uma marca de nascença. Meu senhor, disse o chefe de clã ao centro, meus guerreiros estão cada vez mais impacientes. Andam irritados se queixando. Quando iremos invadir as terras do sul? O Pantatiano silvou, sendo silenciado por um gesto do líder. Murmandamus recostou-se no trono, pensando em silêncio no infortúnio que sofrerá. Seu melhor general estava morto, irrecuperável mesmo para os poderes que tinha a seu dispor. Os obstinados clãs do norte exigiam ação, enquanto os clãs das montanhas começavam a se afastar pouco a pouco todos os dias, perplexos com a morte de Murad. Aqueles que tinham vindo das florestas ao sul sussurravam entre si sobre viajar pelas passagens inferiores de volta às terras dos homens e dos anões, procurando retornar às suas terras nos sopés das montanhas perto do Coração Verde e nas campinas das terras altas das Torres Cinzentas. Somente os clãs montanheses e os exterminadores negros se mantinham inexíveis, mas constituíam uma força pequena demais, apesar da ferocidade que os caracterizava. Não. Tinham perdido a primeira batalha. Os chefes militares à sua frente exigiam algum tipo de promessa, algum sinal ou presságio, para tranquilizarem os aliados nervosos antes que velhas contendas viessem à tona. Murmandamus sabia que não podia manter os exércitos ali por mais do que algumas semanas sem dar ordens para que avançassem. Em uma região tão ao norte como aquela, restavam somente 2 curtos meses de tempo ameno antes do outono, época em que o inverno selvagem vindo do norte chegaria. Se a guerra não acontecesse em breve, trazendo com ela pilhagens e saques, os guerreiros teriam de voltar logo para casa. Ó Meusius, os presságios não são favoráveis, disse Murmandamus por M. Apontando para o céu, para estrelas pouco distintas devido ao brilho das fogueiras do acampamento, prosseguiu. A cruz de fogo anuncia o começo. Porém, ainda não chegou o momento. Catus diz que a 4ª pedra de sangue ainda não se encontra devidamente alinhada.
A estrela mais baixa vai cair na posição adequada no solstício de verão do ano que vem. Não podemos apressar as estrelas. Por dentro, estava furioso com o falecido Murad por ter falhado em uma missão de importância tão vital. Conamos nosso destino a alguém que agiu de maneira apressada e cuja determinação se revelou insuficiente. Os líderes se entreolharam. Todos sabiam que Murad estava acima de qualquer censura, já que semeava destruição entre os odiados humanos. Como se tivesse lido seus pensamentos, Murmandamus disse: apesar de toda sua força, Murad subestimou o Senhor do Ocidente. É por isso que devemos temer esse humano, é por isso que ele deve ser aniquilado. Com sua morte, o caminho para o sul será aberto. Só assim conseguiremos destruir todos os que se opõem à nossa vontade. Levantando-se, prosseguiu: contudo, ainda não chegou esse momento. Aguardaremos. Mandem seus guerreiros para casa. Deixem que se preparem para o inverno. No entanto, deem um recado. Quero que todas as tribos e todos os clãs se reúnam aqui no próximo verão, que as confederações marchem com o sol quando ele voltar a fazer sua viagem para o sul. Pois no próximo solstício de verão o Senhor do Ocidente morrerá. Sua voz subiu de tom. Fomos testados quando recebemos os poderes de nossos antepassados e ficamos aquém das expectativas. Fomos considerados culpados por falharmos em nosso propósito. Não voltaremos a falhar. Bateu com o punho na palma da mão, a voz se levando até quase guinchar. Daqui a um ano, traremos a notícia de que destruímos o odiado Senhor do Ocidente. Só então marcharemos. E não marcharemos sozinhos. Chamaremos nossos servos, os goblins, os trolls das montanhas, os gigantes de passos largos. Todos virão para nos servir. Marcharemos pelas terras dos humanos e atearemos fogo às suas cidades. Erguerei meu trono em uma pilha de seus cadáveres. Então, ó, Meusius, só então começará o derramamento de sangue. Murmandamus deu permissão para que os líderes militares se retirassem. A campanha daquele ano chegará ao M. Sinalizou para que os guardas o acompanhassem, passando pela forma sinuosa do sacerdote serpente. Em silêncio, pensou na morte de Murad e na perda que essa morte causará. A cruz de fogo manteria o mesmo aspecto ao longo do próximo ano e mais um pouco, portanto mentira sobre sua conjuração iria se manter. Contudo, agora o tempo era um inimigo. Podiam passar o inverno se preparando e recordando. Não. Aquela derrota cairia cada vez mais na amada à medida que as noites frias de inverno fossem passando devagar, mas as noites assistiriam ao nascimento de outro plano, que resultaria na morte do Senhor do Ocidente, aquele que era a ruína das trevas. Com sua morte, começaria o ataque devastador às nações dos homens. O massacre só terminaria quando todos se prostrassem diante dos Moredel, como devia ser. Os Moredel serviriam a um único amo, Murmandamus. Então ele se virou, encarando aqueles que lhe eram mais réis. A luz bruxuleante das tochas que seguravam, a loucura dançou nos olhos de Murmandamus. Sua voz era o único som que se ouvia nos antigos salões, um murmúrio áspero que arranhava os ouvidos. Quantos escravos humanos nossos assaltantes conseguiram capturar para puxarem nossas máquinas bélicas de cerco? Algumas centenas, senhor, respondeu um de seus capitães. Matem todos. Imediatamente. O capitão correu para levar a ordem e Murmandamus sentiu que sua raiva se atenuava, pois as mortes dos prisioneiros compensavam a falha de Murad. Erramos, ó, Meusius, disse Murmandamus, quase sibilando. Nós nos reunimos cedo demais para recuperar aquele que é nosso legítimo legado. Daqui a um ano, quando as neves voltarem a derreter nos cumes, tornaremos a nos reunir e então todos aqueles que se opõem a nós vão saber o que é o terror. Andou de um lado para outro, uma gura de um poder assombroso, com um esplendor sobrenatural, rodeado por uma aura quase imperceptível. Seu magnetismo era quase palpável. Depois de um momento de silêncio, virou-se para o Pantatiano. Vamos partir. Prepare o portal. A serpente acenou com a cabeça concordando, enquanto os exterminadores negros assumiam posições ao longo do salão. Quando estavam todos encaixados em seus nichos, foram cercados por um campo de energia verde. Ficaram rígidos, como estátuas em seus recantos individuais, aguardando o chamado que chegaria com o verão seguinte. O Pantatiano terminou um longo encantamento e logo surgiu um campo prateado e brilhante que pairou no ar. Sem mais uma palavra, Murmandamus e o Pantatiano passaram pelo portal, deixando Sarsargot e partindo para um lugar que só ele e Catus conheciam. O portal tremeluziu e deixou de existir. O salão foi tomado pelo silêncio, até que, lá fora, os gritos dos prisioneiros agonizantes começaram a tomar conta da noite. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!